Olá, tudo bom? Eu sou o Gustavo, eu tô no terceiro ano de engenharia elétrica. Eu vou começar a fazer uma playlist de cálculo 1 para ajudar principalmente as pessoas que são mais próximas de mim a tornar um pouco desse conteúdo um pouco mais fácil de se aprender, visto que ele é um conteúdo tão punk no começo que você entra na graduação, né? Então eu espero com essas aulas dar uma ajudada boa em vocês, tá? Vai ser uma playlist que eu vou fazer com várias aulas, tá? Eu espero que a gente possa aprender bastante coisa ao decorrer dos vídeos, certo? Então, antes da gente falar de cálculo mesmo, nós temos que discutir um pouco de alguns aspectos na matemática, dos quais vão ser muito importantes para a gente efetuar o estudo do cálculo mesmo, né? Então eu vou apresentar nessa primeira série de vídeos todas as ferramentas que nós vamos utilizar para estudar cálculo, certo? Já adiantando, uma das grandes coisas que nós vamos nos aprofundar no cálculo, tanto no 1, no 2 ou no 3 e no 4, é nas funções, certo? As funções elas vão ter grande poder aqui dentro do cálculo, certo? E para isso a gente vai precisar dar todo o enredo das funções, né? Que é recordar algumas coisas do ensino médio, tá? Então, como essa primeira aula, eu vou explicar um pouco sobre conjuntos numéricos, né? Então, é importante a gente colocar... Deixa eu só aumentar um pouquinho da minha letra aqui, certo? Então é importante a gente falar. Vou deitar a tela um pouco para ficar melhor. Então é importante a gente falar que o estudo do cálculo de maneira geral, ele vai ser um estudo baseado em funções dentro de um grupo, vamos dizer assim, de números, né? E isso aqui você provavelmente já viu no ensino médio, que esse grupo de números é chamado de, por exemplo, números reais, né? O que a gente vai tentar compreender nessa aula é esse cara aqui, né? Esses grupos seletos de números, né? E a partir disso a gente vai ver como que a gente opera dentro deles. Então, eu vou dar uma ligeira descrição sobre alguns conjuntos e a gente vai ver nas operações que a gente consegue aplicar em cada um deles, né? Então, vamos começar aqui com o que são os conjuntos numéricos, tá? Então, muito antes do cálculo existir, né, muito antes de se pensar em tudo que a gente vê como cálculo, que é um monte de coisa absurda, as pessoas elas precisavam de algo para fazer contas, né? Então, lá antigamente, houve-se a necessidade de contar as coisas. Para isso, foi criado um conjunto, né, um grupo de números, né, que são chamados dos inteiros positivos, né? Ou só números positivos, ou como é mais comumente conhecido, vou botar até de outra corzinha aqui, ou como é comumente conhecido, de números naturais, né? Isso aqui você já viu no ensino médio, que os números naturais, eles são um conjunto numérico que começa do 1 e vai até infinito, né? São todos os números inteiros, né? Ou seja,
não tem vírgula ainda nem nada, que são contados de 1 até infinito, certo? Então esse foi o primeiro conjunto criado, certo? Posteriormente, então, eles viram que só contar números positivos não ia levar muito para alguns lugares. Tinha certos cálculos que não tinha como você calcular só nesse conjunto aqui, né? Então surgiu-se a necessidade de criar um outro grupo de números, né? Mas esse grupo de números, ele, ao mesmo tempo que ele abria espaço para novos caras entrarem, ele também comportava esses mesmos caras aqui, esses mesmos números naturais, certo? Então imagina o seguinte, só fazendo um parênteses. Imagina o seguinte, imagina que a gente tem os números naturais aqui, e a gente tá nessa bolha aqui branca que eu coloquei aqui, nesse círculozinho. A gente faz todos os cálculos que a gente consegue, chega num ponto que a gente não consegue mais calcular. Então, a gente vai criar outro conjunto de números, dos quais esses naturais ainda estão contidos neles, e a gente consegue fazer mais operações, fazer mais coisas, certo? E aí que vai surgir um outro conjunto, que é dos números chamados inteiros negativos, né? Ou dos números negativos, né? Que a gente chama de números inteiros, né? Denotado por esse Z aqui, com 2 barrinhas aqui, tá? Que eles vão começar desde menos infinito e vão até mais infinito. Vocês veem que na teoria dos conjuntos, vocês veem que o conjunto dos números inteiros o conjunto dos números naturais, ele é um subconjunto dos números inteiros, né? Por quê? Porque se vocês olharem aqui, ó, cada númerozinho que está nos naturais também está dentro dos inteiros, né? Então, por consequência, os naturais são um subconjunto do Z. Tá certo? Então tá. Esses são os conjuntos mais básicos, mais triviais que vão aparecer, certo? Que tenho certeza que vocês já viram no ensino médio, tá? Aí chegou em outro patamar que não dava mais pra chegar em lugar nenhum, que foram os números que podem ser representados na forma de fração, né? Então, se vocês olharem aqui, tanto no N como no Z, não conseguimos representar nenhum número de uma forma decimal ou uma forma fracionária, certo? Para isso, então, foi criado um outro conjunto que engloba esses dois, certo? Sempre vai ser nisso. É um conjunto que engloba os outros demais para a gente conseguir fazer todas as operações necessárias. Então, vai surgir um outro conjunto que eu vou chamar de Q, com esse Q cortado, e aqui vai vir um pouco de notação matemática, mas eu vou explicando certinho. Basicamente, antes de tudo, vamos supor que temos dois números que eu vou chamar de número A, né? E um outro de B, certo? Esses números A e B, eu vou falar que eles pertencem, então eu vou falar que A e B, eles pertencem ao conjunto dos números inteiros, certo? Então eles podem ser tanto positivos quanto negativos, certo? Com um pequeno detalhe que esse B eu vou falar que ele é qualquer número inteiro diferente de zero, tá? Para valer para todo A e B dentro desse conjunto, certo? Então, definindo isso, falando basicamente em linguagem matemática aqui, que A e B vão ser qualquer números pertencentes aos inteiros, tal que B vai ser diferente de zero. Então a gente consegue exprimir um conjunto, eu vou colocar aqui um conjunto Q,
que ele vai ser basicamente todos os números... Lembrar chaves? Todos os números na forma A sobre B, tá? Então, todos os números dentro desse conjunto vão ser exprimidos na forma A sobre B, tal que B seja diferente de zero, certo? E A e B... Deixa eu reformular melhor isso. Então, vão ser todos os números na forma A sobre B. Vou botar uma barrinha, que isso é tal que eu não queria usar tanta linguagem matemática. Todos os números na forma A sobre B, tal que A e B pertencem aos inteiros, vírgula, e B diferente de zero, certo? Isso é a definição matemática do conjunto dos números racionais, certo? Que são basicamente os números fracionários, né? Os números que são representados por frações, certo? Dessa forma, então, você consegue escrever qualquer número, seja ele decimal, tudo, a partir de dois inteiros, negativos ou positivos, tá? Lembrando sempre que esse B aqui, ele tem que ser diferente de zero para essa fração ser verdadeira, né? Tá? E aí, cálculo vai, cálculo vem, né? Pessoal da geometria, principalmente, começou a ter dificuldade de fazer cálculos precisos de setores circulares, né? De setores circulares que eu falo você tem um círculo, né? De raio R, e eu desejo calcular quanto que é esse comprimento de arco aqui. Eu quero calcular esse comprimento de arco ou essa área aqui mesmo. E aí, provavelmente na geometria vocês conhecem um número que é chamado de π, né? Na geometria ele é muito utilizado, é basicamente o 3,1415 5 do 1415 2, alguma coisa assim. E um detalhe desse número, π, ou por exemplo raiz quadrada de 2, raiz de 3, eles são números que a gente não consegue expressar numa forma de fração, ou seja, eles não estão aqui dentro, tá? Eles podem ser representados por inteiros, positivos ou negativos, mas eles não... a gente não consegue exprimir eles numa forma de fração, certo? E para isso foi criado um outro conjunto, que alguns livros chamam de Q', sim, mas eu não gosto muito. Eu prefiro colocar uma letrinha I e cortar lá no meio, que aí a gente chama dos conjuntos dos números irracionais, certo? Que são basicamente todos os números que se opõem a essa definição que a gente colocou aqui do Q, né? Então, o I são basicamente... Vou colocar só alguns exemplos aqui, que é, por exemplo, π, o número de Euler, raiz quadrada de 2 e por aí vai. São vários exemplos de números irracionais, ou seja, são, trocando em miúdos, são todos os números dos quais não podemos representar na forma A sobre B, certo? Esse é o pulo do gato, tá? Sempre que falar de números irracionais, você lembra, são todos os números que não posso representar na forma de fração, tá certo? Ou seja, são dízimas infinitas, né? O π é um número infinito, o E também é um número infinito, é um Euler, né? Constante. Raiz de 2 também é uma constante que não tem fim, né? Então isso é um outro conjunto muito importante, que aparece muito quando a gente estuda cálculo, tá? Então definimos os números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais. Agora falta a gente juntar tudo isso, né? Em um só. Então,
Como eu não quero trabalhar com cada conjunto separado, eu quero trabalhar tudo junto, né? Para fazer uma coisa só. Então, houve-se a necessidade, né, de criar um conjunto que englobasse todos eles. Que é o conjunto que vocês provavelmente já viram, que é o conjunto dos números reais, tá? O conjunto dos reais. O conjunto dos números reais, ele basicamente vão ser todos os números que são basicamente a junção dos irracionais com os racionais, tá? É como se fosse assim, ó. Imagina que os reais são esse quadrado aqui, certo? Essa parte com os reais são um quadradão. Essa parte aqui tem todos os números irracionais, que são π, o raiz de 2, o Euler, que é o ezinho, certo? E aqui tem todos os números, tipo 1/3, 3,5, 10 quinzeavos, são números pertencentes a Q, né? Então eu vou falar que os números reais, né, eles vão ser a junção desses dois. Vai ser a união desses dois conjuntos, tá? Porque dentro do Q, lembra, a gente tem dentro do Q o Z. E dentro do Z, a gente tem o N. Então, conseguem ver que a gente consegue juntar 3 conjuntos primordiais que são muito importantes, junto com esse, e a gente consegue unir eles e formar um conjunto maior que a gente consegue trabalhar, certo? Então isso é muito importante, tá? Então, na notação de matemática mesmo, eu vou colocar aqui que os reais, eles vão ser basicamente o Q, união, né? Ou seja, eu estou unindo todo o conjunto Q com o conjunto I, certo? Esse é o conjunto dos números reais, tá? E basicamente, isso aqui define toda a base de números que a gente estuda para cálculo, tá? Aí você pode me perguntar, Gustavo, mas e os números complexos, eles não entram? Não. Para cálculo 1, 2, 3 e 4 depende, mas no 1, no 2 e no 3, majoritariamente, sempre você vai trabalhar com coisas reais, você nunca vai entrar nos números complexos. Mas, como é sobre conjuntos numéricos no geral, eu vou definir aqui os complexos, mesmo que a gente não vai utilizar, mas só por curiosidade. Então, antes, eu vou definir um número, como eu já defini um A e um B, eu vou definir um C e um número D, que eles vão ser números reais, tá? Então, eles podem ser qualquer número desses que eu defini aqui, certo? E aí, eu vou chamar de conjunto dos números complexos. Não, falta para eu definir mais uma coisa. Desculpa. Além disso, eu vou falar que raiz quadrada de menos 1 vai ser uma constante I. Tá certo? Então, vou definir o quê? Vou definir que o conjunto dos números complexos, eles vão ser todos os números na forma C mais DI, ou ID, vamos colocar assim melhor, tal que, por isso que eu botei a vírgula, tal que C, vou botar uma barra melhor, tal que C e D são números reais e I é raiz quadrada de menos 1. Tá certo? A gente não vai usar esse conjunto dos complexos, que você veria num curso mais de cálculo de variáveis complexas. Eu até fiz um pouco, mas não me aprofundei muito não. Mas os principais são esses, tá? Em destaque para os números reais, tá?
Então, só fazendo um adendo, então vamos lá. Só recapitulando tudo. Então o N é o que a gente vai chamar de conjunto dos números naturais, certo? O Z a gente vai chamar de conjunto dos números inteiros, certo? Tem alguns lugares que chamam eles de inteiros negativos ou inteiros positivos, mas se eu não me engano a definição correta é só inteiros. Se eu tiver errado, alguém me corrija, tá? Depois a gente vai ter o Q, que é o conjunto dos números racionais, tá? Temos o I, que é o conjunto dos números irracionais. E, por fim, temos o R, que é o conjunto dos números reais ou a junção do Q e do I. Certo? E o C é os complexos, mas eu nem vou colocar porque a gente não vai utilizá-los, tá? Então, conseguimos pontuar todos esses pontos, tá? O que são cada um desses conjuntos? Entendemos que eles são um grupo de números, né? E o que é interessante a gente olhar agora, de uma maneira geral, só nos reais? As operações que a gente consegue fazer. Porque o que eu estou interessado, de fato, é conseguir fazer operações com esses números, mexer com esses números, fazer soma, fazer multiplicação, fazer divisão, fazer tudo, certo? Então, para isso, a gente vai ver agora um pouquinho de algumas propriedades, tá? Que eu vou ser um pouco técnico, talvez, na minha opinião. Vou ser um pouco técnico de colocar a definição formal, mas eu vou explicando à medida que vai passando, tá? Vou apagar isso aqui, tá feio. Tá certo? Então, vamos lá. Então, vamos colocar aqui, ó. Propriedades dos conjuntos. Vou colocar aqui entre parênteses o R, porque é basicamente englobando todos, tá? Então, a primeira propriedade que a gente vai ver vai ser a propriedade do fechamento na adição e na multiplicação. Ou como se fosse uma associatividade, mas não é uma associatividade. É um fechamento mesmo na soma. E no produto também. O que isso quer dizer? Antes de tudo, vamos tomar um número A e um número B que pertencem aos números reais, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar... Então, chamamos de soma o número que corresponde a isso aqui, certo? Da mesma forma, eu posso inverter isso, que isso aqui se mantém. A gente pode pegar um caso substituindo A e B por qualquer número, sendo eles qualquer um. Vou pegar com A igual a 1 e B igual a 2.
Se eu definir essa igualdade como verdadeira, eu tenho que mostrar que ela é verdadeira. Então eu tenho que fazer a ida daqui para cá e a volta daqui para cá. Se isso satisfazer, então a igualdade é verdadeira, essa propriedade vale. Então vamos fazer o A mais B. Quanto que dá o A mais B? O A é igual a 1 e o B é igual a 2. Isso aqui é 3. Vou fazer a volta agora, que é B mais A. B é igual a 2. E o A é igual a 1. Então isso aqui também dá 3. Como A mais B é igual a B mais A, então eu posso falar que a soma dela é fechada, né? Então eu posso trocar a ordem, que tanto faz, tá? Do mesmo modo, isso vale para produto, né? Então vamos colocar aqui, ó. Chamaremos de produto o número, certo? O número real, né? É importante falar que se a soma ela tá definida para os números reais, então o resultado só pode ser um número real. Nunca que eu vou somar dois números reais e eu vou ter um número complexo, por exemplo, tá? Então eu vou chamar de produto o número real definido como A vezes B. Se isso for verdade, então eu posso falar que A vezes B é igual a B vezes A. E aí, do mesmo modo, a gente pode pegar um exemplo numérico para verificar isso. Então, A vezes B é o quê? É 1 vezes 2, que é igual a 2. Do mesmo modo, se a gente pegar B vezes A gente vai ter que B é igual a 2 e A é igual a 1. Então, isso também vai dar 2. Então, a gente pode falar que ele é fechado no produto também. Tá certo? E daí que vem, basicamente, a segunda propriedade. Então, isso daqui seria, basicamente, vou botar 1.1 aqui, que seria, basicamente, o que a gente chamaria de comutatividade. Tá certo? Então, a comutatividade é basicamente isso que eu descrevi para vocês. Tanto faz a ordem que o resultado sempre vai ser o mesmo, tá? Vou botar 1.2 aqui agora, que a gente vai falar um pouco da associatividade. Tá certo? Ela vale tanto para soma quanto para produto também, tá? Mas então vamos definir três números, quaisquer reais. Vamos pegar um A, um B e um C. Todos números reais. Eles vão ser associáveis, né? Quando eles satisfazerem essa igualdade aqui, né? Então eu posso falar que A mais B mais C é a mesma coisa que eu somar primeiro A mais B e depois eu somar C. Isso é para soma, tá? Deixa eu colocar aqui, soma. Então, para soma, isso daqui é verdade. Se pegar um exemplo numérico, também vai dar no mesmo, tá? Do mesmo modo, isso daqui vale para produto. Tá? Que é assim. A que multiplica B vezes C, vou botar BC aqui, é a mesma coisa que AB depois C, tá? De mesmo modo, vocês podem ver que isso é válido para casos numéricos, tá? Lembrando que sempre isso daqui vai cair dentro dos reais, tá? Nunca vai para outro patamar. O próximo é um bem comum também que a gente vê no ensino médio, que é a distributividade. Ou distribuição, né, também. Distributividade. Tá certo? Então, vamos definir de novo. O que é definir, Gustavo? Eu tô só colocando números quaisquer para vocês verem que isso aqui vale para qualquer um.
um A e um B, e um C também, que são reais. A distribuidade, ela é basicamente eu pegar e misturar a associatividade com a comutativa. É basicamente isso, quase. Eu vou falar que A, que multiplica um B mais C, ele vai ser um AB, né? Fazendo isso daqui, basicamente. A distributividade fala isso daqui. É eu pegar esse A e fazer um chuveirinho em cada um deles. Mais um AC, certo? Aqui é como se tivesse colocado em evidência, tá? Mas é basicamente isso que é a propriedade distributiva, tá? E isso aqui também pertence aos reais. Eu não estou usando tanta notação matemática, tá bem errado. Mas o certo seria eu colocar que isso aqui pertence a R, tá? Mas eu faço curso de engenharia, então eu não ligo muito pra isso. Mas os corretos seria isso, tá? Como essa página ficou cheia, vamos para outra página, tá? Vamos colocar agora uma propriedade que é muito importante, que é a existência de elementos neutros. O próprio nome já diz, né? Então, vou colocar aqui existência de elementos neutros. São basicamente elementos que, se eu somar ou se eu multiplicar por um número, ele não altera o meu número, né? Então, para esse caso a gente tem dois, né? Eu vou definir um elemento neutro para multiplicação e o outro para soma. Então, o elemento neutro da soma é definido como 0. Então, tomando um A que pertence a R e sabendo que existe um elemento neutro que chama 0, que pertence a R, tá bem matemático isso, mas o E ao contrário, ele significa que existe um 0, que é o elemento neutro nesse caso, que pertence, por isso tem esse Ezinho, ao conjunto dos reais. E o A é real. Tal que, se eu pegar esse A e eu somar com esse elemento neutro, ele vai devolver o próprio A, tá? De mesmo modo, então, eu vou definir o elemento neutro da multiplicação como sendo 1, tá? Por quê? Porque se eu tomar agora, deixa eu colocar tomando um número B agora, que pertence aos reais, vou falar então que existe um elemento neutro da multiplicação que é um 1, que pertence a R, tal que, se eu pegar o B e multiplicar por esse elemento neutro, eu vou devolver o próprio B, certo? Que é basicamente multiplicar por 1 vai dar ele mesmo, tá? Então essa é a consistência dos elementos neutros. Eles são elementos no meu conjunto que não modificam o meu número de alguma forma, tá? Mas é importante a existência deles, tá? Por mais que pareça ser um pouco inútil, é muito bom a existência deles, tá? A próxima é a existência de elementos simétricos. Os elementos simétricos, eles são bem interessantes porque basicamente eles vão fazer o oposto do neutro, né?
Os elementos simétricos, eles vão ser um elemento que eu somo com o mesmo elemento e ele gera o neutro, tá? É difícil falando, mas na prática é bem fácil de entender. Então eu vou chamar de elemento simétrico o número que somado com outro número gere o nulo, o neutro. Tá? O simétrico ele tem a mesma variação tanto pro produto quanto para multiplicação. Então eu vou fazer os dois rapidinho só para encerrar, porque eu tô com um tempo muito grande já. Então, o elemento simétrico, então, mais fácil a gente fazer assim. Vamos definir um número A que pertence a R e vamos definir um outro número, só que dessa vez o menos A. Então, na verdade, é mais fácil falar que existe, sempre vai existir um menos A que pertence a R, tal que se eu pegar esse número A e eu somar com menos A, que é o simétrico dele, sempre vai me gerar o zero, que é o que a gente acabou de ver, que é o elemento neutro da soma, tá? Da mesma forma, se a gente definir um B que pertence a R e falar que existe um simétrico dele, que vai ser basicamente o inverso, né? Se a gente está falando de produto agora, então vai existir um sobre B aqui, né? Que também pertence a R, né? A gente viu que as frações também entram nos reais, né? Tal que se eu fizer o produto deles, eu vou ter o neutro da multiplicação, que é o 1, né? Que a gente viu aqui, ó. Que é esse 1 aqui, tá? Então, basicamente, se a gente pegar aqui o B e multiplicar por 1 sobre B, a gente vai ter 1, né? Porque no ensino médio a gente viu que isso corta, né? E aí vai dar 1 vezes 1 dá 1, né? Então, esses são os elementos que a gente chama de elementos simétricos de um conjunto numérico, tá? Tem mais um que eu não vou falar, só vou dar uma comentada, que é a divisão, né? Se eu pegar um número A e um número B, eu posso montar um quociente, né? Que é basicamente o que eu escrevi aqui, ó. Posso sempre montar um quociente, que é basicamente o que a gente tem aqui, ó. Isso aqui é o que a gente chama de quociente, por isso que tem um Q, né? De quociente, né? Que é todos os números da forma A e B pertencentes a Z, tal que o B vai ser diferente de zero, tá? E que eu posso expressar dessa forma aqui também, tá? E é basicamente isso, tá? Isso é uma introdução bem passo a passo de conjuntos, tudo. Se não entendeu, você pode me mandar um e-mail aqui. Tá? Que eu posso tirar qualquer dúvida que você possa ter tido na aula, tá? Eu espero que tenha atendido as expectativas, tá? Muito obrigado pela atenção, tá? Um grande e enorme abraço e até mais, tá? Muito obrigado novamente, tá?